Lucas, um jovem de 18 anos, morava em uma pequena cidade no interior, rodeada por florestas densas e afastada das grandes metrópoles. Ele vivia com sua mãe, e seu cotidiano era bastante tranquilo, dividido entre a escola e seu quarto, onde passava a maior parte do tempo no computador. Curioso por tecnologia e pelo mundo virtual, Lucas sempre gostou de explorar a internet em busca de coisas novas, principalmente em sites incomuns. Sua vida era, em muitos aspectos, comum para alguém de sua idade. A cidade onde morava era pacata, sem muitos eventos estranhos. Durante o dia, tudo parecia normal, com pessoas indo ao mercado, conversando nas praças e crianças brincando nas ruas. Mas, à noite, o ambiente mudava. O silêncio era absoluto, e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Para Lucas, a noite sempre teve uma fascinação especial. Ele se sentia mais produtivo nesse horário, enquanto o resto do mundo dormia. Foi assim que ele acabou descobrindo um universo ao qual nunca deveria ter tido acesso. Em uma tarde comum na escola, seu amigo Bruno o apresentou a ideia de explorar a Deep Web, aquela parte obscura da internet que não pode ser acessada por navegadores comuns. Lucas tinha ouvido falar, mas nunca havia se aventurado nesse terreno. Bruno falou sobre como era possível encontrar coisas bizarras e inusitadas por lá, além de conteúdos que não poderiam ser acessados de forma legal. A curiosidade de Lucas foi instantaneamente despertada. Depois da aula, ao chegar em casa, ele não conseguia parar de pensar na proposta de Bruno. Aquilo parecia perigoso, mas também empolgante. Lucas sabia que havia algo de errado com a Deep Web, mas o mistério em torno dela o atraía. No entanto, uma voz no fundo de sua mente lhe dizia para evitar esse caminho. Ele ignorou o alerta interno. No dia seguinte, Bruno apareceu na casa de Lucas com um pendrive. Ele explicou que nele estavam as ferramentas necessárias para acessar a Deep Web com segurança: um navegador Tor e uma VPN para garantir anonimato. Lucas hesitou por um momento, mas a curiosidade falou mais alto. Eles configuraram o computador juntos. Em poucos minutos, estavam navegando em um universo completamente novo, onde não havia regras. Inicialmente, exploraram sites inofensivos, que vendiam desde itens colecionáveis até fóruns estranhos discutindo teorias da conspiração. Tudo parecia apenas esquisito, mas inofensivo. Lucas se sentia cada vez mais fascinado pelo que encontrava, e sua sede por algo realmente fora do comum aumentava. Bruno também estava claramente animado. A cada novo clique, eles mergulhavam mais fundo naquele abismo digital. Depois de algum tempo navegando, os dois clicaram em um link sem descrição clara, que os levou a uma página completamente em branco. Por um instante, nada aconteceu, mas logo uma série de pop-ups começou a aparecer na tela, levando-os para sites ainda mais estranhos. Bruno, sempre mais corajoso, clicou em um dos links que dizia experimentos com crianças. Lucas sentiu um arrepio instantâneo, dizendo a Bruno que era melhor sair dali, mas seu amigo, obcecado pela curiosidade, ignorou o aviso. A tela foi preenchida por imagens terríveis, crianças mutiladas, amarradas e submetidas a torturas. O horror que Lucas sentiu foi indescritível. Ele queria parar, desligar o computador, mas estava paralisado. Bruno, em uma espécie de transe, continuava a navegar pelas imagens grotescas. O que mais o aterrorizava era a naturalidade com que aquelas cenas eram apresentadas, como se fosse algo rotineiro. Lucas mal conseguia processar o que estava vendo. Enquanto continuavam navegando naquela página repulsiva, um vídeo começou a ser reproduzido automaticamente. No vídeo, dois homens seguravam uma criança, derramando sobre ela um líquido inflamável antes de acenderem um fósforo. O grito que Lucas ouviu naquele momento o atingiu de forma visceral. Não era algo que se ouvia em filmes ou simulações. Era um grito primal, real, carregado de dor. Logo após o início do vídeo, um chatbox apareceu na tela. "Estão gostando do show?" dizia a mensagem. Lucas congelou, olhando para Bruno, que estava pálido, sem reação. O chat continuava. "Por que não respondem?" Nesse momento, uma nova janela surgiu, mostrando uma transmissão ao vivo da webcam do computador de Lucas.
Ambos ficaram paralisados ao verem suas próprias imagens na tela, como se fossem personagens daquele show macabro. O pânico os dominou. Desesperados, Lucas tentou fechar o navegador, mas o computador travou. Novas mensagens apareceram no chat. Vocês serão os próximos? Sabemos onde vocês estão. Logo abaixo, a mensagem revelou o endereço completo da casa de Lucas, seu nome e idade. O medo tomou conta de ambos, que tentavam, em vão, desligar o computador. Quando finalmente conseguiram cortar a energia, a tensão no ar era palpável. Bruno, tremendo, recebeu uma mensagem de texto em seu celular de um número desconhecido. Estou a caminho. O medo paralisou eles. Lucas percebeu que haviam caído em algo muito maior do que imaginavam. Ele começou a lembrar das histórias que ouviu sobre a Deep Web. Pessoas desaparecendo, vídeos ao vivo de tortura, redes criminosas controlando informações pessoais. Aquilo era real, e eles haviam sido marcados por aquele mundo sombrio. Nos dias que se seguiram, Lucas não conseguia mais dormir direito. Sua mente estava em constante estado de alerta, e ele passava noites em claro, ouvindo cada pequeno ruído ao redor de sua casa, temendo que alguém estivesse vindo buscá-lo. Bruno parou de ir à escola, isolando-se completamente. Eles tinham medo de contar o que aconteceu, receosos de que pudessem ser acusados de envolvimento com o conteúdo ilegal que haviam acessado. Lucas começou a desconfiar de todos ao seu redor. Ele evitava falar com seus pais e apagou todas as redes sociais. Sua paranoia crescia dia após dia. Ele sentia que estava sendo observado, vigiado. Em algumas noites, ouvia batidas na janela, mas nunca tinha coragem de verificar. Seu estado psicológico se deteriorava rapidamente, e a sensação de que estava perdendo a sanidade começou a dominá-lo. Certo dia, enquanto estava sozinho em casa, Lucas ouviu batidas fortes na porta. Seu coração disparou. Ele correu para a janela e viu um carro preto estacionado do outro lado da rua, com os faróis acesos. Sem pensar, pegou uma faca da cozinha e se trancou no quarto. As batidas na porta continuavam, cada vez mais insistentes. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Com o celular na mão, Lucas pensou em chamar a polícia, mas o medo de ser incriminado o impediu. Ele estava preso em um pesadelo sem saída. As batidas cessaram, mas ele sabia que o perigo não havia passado. De repente, ouviu passos dentro de casa. Alguém havia conseguido entrar. O pavor tomou conta de seu corpo. Ele se escondeu no armário do quarto, tentando não fazer barulho, enquanto os passos se aproximavam lentamente. Por horas, Lucas ficou escondido, esperando o pior. No entanto, os passos e os sons desapareceram tão misteriosamente quanto começaram. Ele permaneceu em silêncio, tremendo, até o amanhecer. Quando saiu do armário, percebeu que não havia sinais de arrombamento na casa, nem de alguém que tivesse entrado. Parecia que o terror havia acabado, mas Lucas sabia, no fundo, que aquilo era apenas o começo. A falsa sensação de segurança tomou conta dele, e por alguns dias as coisas pareceram voltar ao normal. Ele tentou retomar sua rotina, mesmo com as noites de insônia e a sensação constante de ser observado. A ausência de novos eventos fez com que Lucas começasse a acreditar que o pior havia passado. Certa manhã, Lucas recebeu uma encomenda anônima. Hesitante, abriu o pacote e encontrou uma série de fotos antigas. Eram fotos de sua casa, tiradas de ângulos que só alguém de dentro poderia ter tirado. Em todas as imagens, ele estava dormindo, e no canto de uma delas, uma sombra indistinta podia ser vista. Seu coração gelou ao perceber que alguém esteve dentro de sua casa, o observando enquanto ele dormia. Ao tentar ligar para Bruno para contar sobre o que havia encontrado, percebeu que o celular de seu amigo estava desligado há dias. Sem notícias de Bruno, Lucas sentiu o medo retornar. Ele sabia que aquilo não havia acabado. O terror estava mais próximo do que nunca. A última foto no pacote era de Lucas, sentado à mesa do computador, tirada de um ângulo que só a webcam poderia ter captado. E, no verso da foto, uma única frase escrita à mão: "Estamos te observando."